você casa, né? Vamos deixar isso pra lá. Mas naquele tempo era dessa maneira. E o interessante, irmão, que você ficou bem quietinho e obedeceu o pai. Obedeceu o pai no primeiro estágio. E a Bíblia diz que depois que Caleb conquistou a terra, Axa recebeu a terra do pai dele, mas a terra não dava fruto, era terra seca. A terra não produzia, mas ela tinha obedecido no primeiro estágio. Se você obedece no primeiro estágio, tu pode chegar na presença de Deus, meu amor. Agora ela diz, me dá logo o jumento aqui. O pai é meu, eu vou atrás dele e eu vou lá falar para ele que a terra que ele me deu é seca e eu quero uma terra que dê água, uma terra que dê plantação. Axa sobe lá em Juízes 4:9, 9:4, se não pode memória. Sobe agora a Axa em cima do jumento. Vai a teu pai e diz, pai, a terra que tu me deu é uma terra seca, eu quero uma terra que produz. Ele disse, tá bom, minha filha, eu vou te dar uma terra que produz. Por quê? Porque no primeiro estágio ela obedeceu a voz do pai. Quando nós obedecemos no primeiro estágio, nós podemos chegar na presença de Deus. Quando nós obedecemos quando Deus fala, se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus falou que não sai no ciclo de oração, não sai. Se Deus falou fica em frente de trabalho, fica. Se Deus está falando faz assim, faz. Porque quando você precisa chegar na presença de Deus, ele me obedeceu ainda que ele estava no vale de angústia, ainda que ele estava no vale de solidão, ainda que estava no vale de lágrimas, no vale de tristeza, no vale de humilhação. Ninguém quer passar pelo vale de humilhação. O vale de humilhação não é fácil, meu amado. O vale de humilhação é aquele que está do teu lado, aquele que você pensa que não vai falar aquela palavra que ofende, é ele que fala. E você está no vale de humilhação buscando a Deus e dizendo, Deus me dá graça. E chega alguém que dá uma palavra ao contrário. Mas eu quero dizer para você que você está no vale, no lugar de experiência, e Deus te levanta com mão forte, porque Ele te viu o vale que você passou. Só Deus olha o vale que nós passamos. Só Deus conhece o vale que nós temos passado. Mas joga logo essa toalhinha tua aqui, mas eu vou enxugar. Só Deus sabe o vale que você tem passado. Só Deus tem visto o vale de humilhação que tem passado. Só Deus tem visto o vale de tristeza que tu tem passado. Só Deus tem visto o vale de doença que tu tem passado. O vale de desprezo que você tem passado. Só Deus está vendo. Mas Deus ouve nós no vale. Ouve, não ouve? Ouve sim. Deus escuta nós no vale. Olha Agar no deserto no vale. Olha Agar desprezada. Porque Agar também não teve opinião, porque era uma escrava. Agar não pôde dizer que não ia ter um filho com Abraão. Agora Sara despede Agar de casa. Agar a primeira vez sai por conta própria. Não aguenta mais a humilhação de Sara. Sai de casa. Todo mundo prega a história de Sara, que é linda. Todo mundo fala a história de Sara, que Sara era uma mulher velha de idade, teve um filho, mas ninguém fala o que Sara fez. Foi a humilhação que Sara fez, a escrava. A escrava corre de casa e vai. O anjo aparece e diz, o que você está... Ou melhor, Agar foge de casa e vai. A palavra do Senhor diz que agora o anjo aparece para Agar, o que está fazendo aqui? Volte e se humilha. Eita, olha o mistério. Volte e se humilha a sua senhora. Sabe o que acontece no meio do povo de Deus? Eu me humilho para Deus, mas não humilho para o homem. Eu me humilho para fulano, mas não humilho. Ofende, faz o que quer e depois não quer pedir perdão. Isso acontece muito no meio do povo de Deus hoje em dia. Mas quando nós voltamos e se humilhamos para Deus, e se humilhamos da vez aonde nós erramos, e reconhecemos que nós erramos, aí é maior a nossa vitória. É maior a nossa vitória. É maior a nossa bênção. Volte e se humilha, Agar. Agar volta e se humilha. Tem um filho dela, a Bíblia diz. E depois de ter o filho dela, diz a palavra do Senhor, que agora Agar despede novamente. Porque agora Agar vai receber a vitória, qual Deus tinha prometido. A qual lá atrás ela sorriu e riu, porque o anjo falou que ela ia ser mãe, não acreditou. Deus tinha feito uma promessa passada. A Bíblia diz agora que ela despede, diz, o meu filho não vai crescer com teu filho. E ali havia uma afronta entre as duas. Despede Agar para o deserto. A Bíblia diz que Agar vai com um pouquinho de água, um pouquinho de alimento, mas ao meio do caminho acaba o alimento, acaba a água. A Bíblia diz que Agar vai agora para baixo do pé de uma árvore e fica bem longe, coloca o menino no pé do árvore, fica de longe olhando o que ia acontecer. A minha Bíblia relata que lá naquele deserto o anjo aparece e ouve o clamor do menino. Deus tanto desamparou Agar, ainda que
obedeceu no primeiro tempo, mas no segundo foi por baixo de uma árvore para ver o que ia acontecer. Mas o Senhor bradou de lá e mandou agora Agar pegar água e dar para o menino. Qual é o deserto que você está passando? Deus vai dar água para você nesse deserto. Deus vai mandar para você nesse deserto. Deus vai abrir porta onde não existe porta. E vai abrir na porta da você não se preocupa. Eu conheço o Deus que abre porta. E conheço o Deus que fecha porta. E amanhã é difícil, não se preocupa. Amanhã é segunda-feira. Mas eu creio que no próximo culto tu já vai ter testemunho para contar. Ninguém quer passar pelo vale da humilhação. Ninguém quer passar pelo vale da angústia. Mas se você passar por este vale, Deus vai te dar vitória. Vou falar a história de um outro homem que tu conhece muito bem na Bíblia. O homem que é aquele mesmo moço que nasceu na Diana. Aquele mesmo menino chamado Samuel. Foi até a casa de Jessé ungir ele. A Bíblia diz que Davi estava lá no campo. Lá daquele campo, como o último menor da casa. O pequenininho estava lá no campo trabalhando. E os mais velhos estavam dentro da casa. Agora Samuel chega dentro da casa para ungir. E a Bíblia diz agora que Deus fala que o que ele queria ungir não estava ali, estava no campo. Chama agora, a Bíblia fala que chama agora Davi. Traz Davi lá e unge Davi na frente dos seus irmãos. E a Bíblia diz que agora, depois de ser ungido, vem o vale da humilhação. Eita, irmão, não entendi, vai entender agora. Vem o vale da humilhação. Depois dele ser ungido, ele poderia dizer: eu sou rei, poderia desobedecer. Vem a parte da desobediência novamente. Poderia desobedecer ao seu pai. Seu pai pega Davi e diz: Davi, vai Davi levar alimento, Davi, para teus irmãos que estão na guerra. Davi poderia dizer: eu sou rei. Ele não falou isso. Ele obedeceu o pai dele. Alguém está desobedecendo a voz de Deus nessa noite. Alguém está desobedecendo, porque Deus está falando de obediência. Se você